Na sequência, tá? A pesquisa fala um pouquinho sobre a relação do brasileiro com o dinheiro. E nós sabemos que a situação ou a história econômica do Brasil sempre foi uma história delicada, né? O brasileiro sempre teve dificuldade, primeiro, por questões de educação em lidar com dinheiro, e em segundo, porque o Brasil sempre foi um país que, historicamente, né, viveu ou conviveu com muita instabilidade econômica. Então, isso também dificulta para que o brasileiro faça o seu planejamento. É claro que, devido a isso, né, nós não podemos, né, nos acomodar e pensar o seguinte: poxa, como a economia do Brasil é instável, como a política do Brasil é instável, né, eu não vou me preocupar com a educação financeira, eu vou guardar dinheiro, né, quando isso estiver melhor. Né? A nossa atitude tem que ser mais proativa, independente do cenário, do momento econômico do país, né, a gente tem que estar sempre desenvolvendo a educação financeira e fazendo os nossos investimentos, não só pensando no longo prazo, mas também pensando no curto prazo. Mas a pesquisa traz esse histórico brasileiro, né, de dificuldade em equilibrar muitas vezes o seu orçamento para que possa fazer novos investimentos. Considerando que o Brasil, né, a gente teve muitos anos, né, que a gente conviveu com inflação alta, né, e isso sempre dificultou, né, a educação financeira do brasileiro. Então, vamos lá, dando sequência. Aqui a gente começa a ver os primeiros dados, né? E é uma informação bacana e positiva, né? Ela apresenta que a gente teve um crescimento dos poupadores, né? Que ocorreu em todas as classes sociais, né? A classe A e B de 45% subiu para 52%, a classe C de 25% subiu para 30%, e a classe D e E subiu de 12% para 16%. Mais importante do que essa melhoria é a gente analisar, né, como é que a população conseguiu poupar mais dinheiro, conseguiu investir mais. E aí nós temos o quê? Que a grande parte conseguiu através, né, do controle de despesas e também através da diminuição dos seus gastos. Né? Vocês podem ver aqui, ó, que 44% da população diminuiu os gastos, né? Mas a gente tem ainda um número de 15% apenas, né, que guardou uma parte do salário, ou seja, a gente está admitindo que 85% das pessoas declararam que, né, não tem recursos, né, ou não guardam uma parte do seu salário mensal. E quando a gente olha para a classe A e B, né, que é a classe, digamos assim, mais rica da população, né, a gente vê que 24%, né, faz o controle de despesas, enquanto nas demais classes esse percentual é bem menor. Então, o que é importante? É importante que você se identifique, né, qual é a forma que você está conduzindo para você poder investir mais, seja via redução de gasto ou seja guardando uma parte do salário. Ainda temos aqui outros itens que foram mencionados, né? Evitei compras desnecessárias, vejam que é um percentual baixo, né? Que é 24%. Né? Controle de despesas, vejam que 20% apenas da população declara que faz algum tipo de controle, ou seja, 80% está dizendo que não controla as suas finanças. Né? Então, é um dado bastante preocupante. Alguns mencionam, né, ainda poucos que trabalharam um pouco mais para ter uma renda extra, a gente sabe que no Brasil é muito comum, pesquisou preços para conseguir, né, gastar menos com os seus custos mensais, né, e 4%, percentual pequeno, pontuou que não fez nenhum tipo de dívida. Ok? Então, essas são informações básicas de que nós, como brasileiros, precisamos melhorar o nosso controle, o nosso orçamento, né? Seja gastando menos, seja evitando compras desnecessárias, ou seja também tendo a disciplina de guardar uma parte, né, do nosso salário mensalmente. Ok? Seguindo então, o próximo dado que a pesquisa nos traz diz o seguinte: ó, 38% dos entrevistados economizaram e aplicaram em produtos financeiros, ou seja, guardou dinheiro e não deixou o dinheiro parado, deixou o dinheiro com algum tipo de rendimento. Vejam que apenas 38% aplicou em algum produto financeiro, né? Ou seja, nem a metade da população fez algum tipo de investimento financeiro. É um dado muito preocupante, porque países desenvolvidos têm percentuais bem superiores a 50%, alguns até a 60%, a 70%. Ou seja, né, o cidadão trabalha, ganha o seu sustento e sempre separa uma parte dos seus rendimentos
para fazer aplicações financeiras. Uma parte, né, no caso aqui, ó, 13%, não fez nada com o dinheiro, né? Ou seja, não teve uma preocupação, né, de deixar o dinheiro trazendo alguma rentabilidade. Uma parte, 8%, acabou gastando com despesas, uma outra parte menor, 7%, né, comprou um imóvel, uma casa ou um terreno, 6% fez alguma compra, né, de carro, moto ou caminhão, e 6% pagou dívidas e 5% menciona que fez algum investimento, né, em algum negócio próprio. Mas o que é importante desse dado? Né? Que apenas 38% declarou que fez algum tipo de investimento financeiro, que é um percentual bastante baixo. Ok?